O Neto revelou no programa Os Donos da Bola que o Tite é alvo do Flamengo e a chance do Tite assumir o Flamengo é zero, e eu te conto por quê. Mas antes tenho que te pedir que, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Agora vamos lá. Lembrando, galera, que esse vídeo aqui é patrocinado e eu quero convidar vocês para conhecer a 1xBet, a melhor casa de apostas do mundo, um site super confiável que já trabalhou com grandes clubes como Barcelona, Liverpool, PSG, e na 1xBet você transforma tudo que você manja de futebol em dinheiro no seu bolso ao fazer os seus palpites. A 1xBet tem as melhores odds do mercado e ao fazer o seu registro, adivinha só, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. O link para você se registrar tá na descrição e no primeiro comentário fixado, então corre lá e já se cadastra. Agora chega de conversa, roda a vinheta e vamos pro vídeo. Salve galera, tudo tranquilo, tudo numa boa, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso humilde espaço aqui. Eu sou o Rodrigo do canal Futeflix e quero agradecer a você por estar dividindo o seu tempo aqui comigo pra gente bater esse papo sobre futebol. Bom rapaziada, o Tite terminou a Copa do Mundo em baixa, principalmente por aquela cena onde ele deixa os jogadores ali desamparados no campo e vai pro vestiário. Há de se entender que aquilo foi só um capítulo da história que o Tite tem com a seleção brasileira, ou até um parágrafo. O que acontece é que agora, nesse momento, o Tite tá longe do futebol. Ele já disse que tiraria um tempo para ficar com a família dele e garantiu que em 2023 ele não trabalharia no futebol brasileiro. E aí a gente vê que de repente o Neto solta uma bomba no programa dele. A bomba do Neto é que o Flamengo já pensa no Tite pro lugar do Vitor Pereira, caso o treinador continue não tendo resultados com a equipe do Flamengo. E aqui a gente vai analisar as coisas de uma ótica bem realista. Vamos lá, a primeira é: o Flamengo trocou o Dorival Júnior pelo Vitor Pereira, e o Flamengo sabia que era necessário que o Vitor Pereira construísse o seu trabalho no rubro-negro carioca. Então, mesmo se o Vitor Pereira ele foi mal na Supercopa, ele foi mal no Mundial de Clubes, mas ele tá disputando o Carioca. Mesmo se ele for mal no Carioca e conseguir, vamos dizer, conquistar o título, mesmo que ele vá mal contra o Del Valle, mas o Flamengo consegue ganhar o título da Recopa também, o Vitor Pereira vai continuar no Flamengo para que ele possa mostrar o trabalho dele, montar o time dele. O erro do Flamengo foi ter trocado sim o Dorival Júnior pelo Vitor Pereira. Afinal, o Dorival tinha conquistado títulos com o Flamengo, não fazia sentido essa troca. Mas nesse momento é quase impossível o Vitor Pereira perder a Recopa, que vai acontecer agora na semana que vem. São dois jogos, um jogo lá na casa do Del Valle e a decisão no Maracanã. Gente, pensa, por mais o que o Vitor Pereira pode fazer, só se, enfim, se ele quebrar o braço do Santos, se ele amarrar as pernas do Gabigol, se ele, sei lá, de repente colocar uma venda no olho do Arrascaeta pro Flamengo perder pro Del Valle. O Flamengo é muito mais time. E olha que o Del Valle é legal, mas é o Flamengo, foi campeão da Libertadores, é um baita time, tem muitos jogadores superiores ao Del Valle. Então a chance do Vitor Pereira perder a Recopa em dois jogos e de volta a decisão no Maracanã é quase que zero. E aí vamos supor que o Flamengo dê tudo errado pro Vitor Pereira e tudo certo pro Flamengo, certo? Então vamos lá, o Flamengo vai lá, demite o Vitor Pereira, manda ele embora e vai pro mercado buscar outro treinador. E essa ideia do Flamengo, e nisso eu acredito, que a ideia de alguns dirigentes do Flamengo, conselheiros e até mesmo da diretoria, é: se o Vitor Pereira cair, vamos atrás do Tite. O Tite é um baita treinador, ninguém pode discutir sobre isso. O Tite é bom treinador sim, quem pensa o contrário é maluco, pô, não entende de bola. Tem as teimosias dele, os erros dele, como todo grande treinador tem. O Guardiola tem as teimosias e os erros dele, o Klopp tem, o Ancelotti tem, todo treinador tem sua teimosia e os seus erros, mas são grandes treinadores. E o Tite, é claro, pode não estar no nível desses 3, 4 top de linha lá fora, mas brasileiro é o melhor. Então aí o Flamengo vai atrás do Tite. Aí você imagina o Tite, que recentemente disse não ao Corinthians, time pelo qual ele tem um grande carinho, é admirado pela torcida, tá no mercado, e o Tite não tá no mercado à toa. Ele quis tirar esse tempo para descansar e para esperar o encerramento da temporada europeia. Aí você vai me dizer assim: mas o Tite não tem condição nenhuma de assumir um time europeu. Não se iluda, meu amigo. O Tite foi procurado por gigantes da Europa. Ele foi procurado pelo Sporting e disse não. Ele foi procurado pelo Real Madrid, não quis nem ouvir.
foi procurado pelo PSG, não quis também ouvir. E por que é que o Tite não quis ouvir? Porque ele tinha o foco de estar com a seleção brasileira e ser campeão do mundo. Pra nós aqui do Brasil ainda conta muito ser técnico da seleção, essa é a verdade. Pode ser que pros europeus não tenha o mesmo tesão, sabe, ser técnico de uma seleção. Os treinadores top da Europa, eles preferem estar em grandes clubes, disputando a Champions League e outros títulos como a Premier League e grandes ligas europeias. Para eles, a seleção não é o grande objetivo, mas para nós aqui, a seleção brasileira, para o sul-americano, de repente ser treinador da seleção argentina, da seleção colombiana, seleção brasileira, isso tem um grande peso ainda. Como, por exemplo, o Bausa, que quis sair do São Paulo para ser técnico da Argentina, como a gente vê em outros diversos treinadores que têm sim esse tesão pela seleção por Copa do Mundo. Os treinadores europeus pensam diferente e o Tite, com a mentalidade de sul-americano que ele é, pensou logo em não quero ser campeão com a seleção brasileira. E claro, tudo bem, olha, o Tite fez um grande trabalho na Copa do Mundo, ele teve as teimosias dele, mas a gente tem que reconhecer que diante dos desafios que ele teve com a seleção brasileira, o Tite fez um bom trabalho até onde ele pôde fazer. Tem as teimosias dele, eu acho que ele demorou muito pra pensar o Vinícius Júnior nesse time, tem as coisas que ele não convocava jogadores que a gente olha daqui e vê que tinham que fazer parte do grupo da seleção, porque viviam um grande momento, mas enfim, quando ele acertava, o mérito era do Tite. Quando ele errava, o problema também é dele. E a gente tem que deixar isso bem claro. Então, se o cara vai ser demitido, vai errar, vai ser crucificado ou glorificado, que ele faça isso com a cabeça dele. Se foi com a cabeça dele que ele decidiu não levar o Dudu e o Gabigol, que eu discordo, acho que tinha que levar esses caras, porque estavam jogando bem aqui, conheciam a pressão de jogar com grandes responsabilidades aqui, em grandes clubes aqui, mais do que algum menino que joga no West Ham, enfim, outros clubes menores da Europa, eu acho que o Tite devia ter levado. Mas não era a minha cabeça que estava em jogo, era dele, a decisão foi dele e essa foi assim que ele decidiu. Agora não dá pra duvidar que se o Tite pegar um time igual o Flamengo, que ele não vai fazer um trabalho a nível, e eu vou falar assim, tá, você me perdoa, não vai fazer um trabalho a nível de Rogério Ceni, nem a nível de Paulo Souza, nem a nível de Renato Gaúcho, nem muito menos a nível do Vitor Pereira. Ele vai fazer um trabalho melhor que eles porque ele é melhor treinador do que eles. Não sei se ele vai fazer um trabalho igual ao do Jorge Jesus, mas a gente tem que lembrar também que o trabalho do Jorge Jesus foi uma época que tudo deu certo pro Flamengo. Qual foi a grande lesão de um craque que o Jorge Jesus teve? Qual foi, assim, um problema que o Jorge Jesus teve com o elenco naquele momento, já que ninguém tinha conquistado nada grande naquele Flamengo e eles estavam com muita fome, muita vontade de ganhar? Os outros treinadores tiveram que lidar com outras coisas. O Gabigol que o Jorge Jesus encontrou no Flamengo não foi o Gabigol que o Paulo Souza, que o Rogério Ceni, que o Renato Gaúcho, que até o Vitor Pereira encontrou no Flamengo hoje. É um Gabigol muito maior, com muito mais ego, e nem tô dizendo que o Gabigol é problema no Flamengo não, tá? É só o que eu estou dizendo. E eu digo pra você, o Tite não vai assumir o Flamengo porque o Tite sabe que ele tem espaço no mercado europeu. Embora a gente aqui, com o nosso coração passional, nosso sangue latino, de querer dizer, não, o Tite não presta. O Tite presta, cara. O Tite presta, é bom treinador, vai arrumar sim propostas na Europa no meio do ano. Não tô dizendo que ele vai pro PSG, que ele vai pro Real Madrid. O Ancelotti vai pra seleção e ele vai pro Real Madrid. Pode acontecer? Pode, mas não é o que eu acredito. Mas o Tite vai sim receber propostas do futebol italiano, que é onde ele quer treinar, ele quer trabalhar no futebol italiano. Ele tem um pouco de dificuldade com a língua inglesa, então talvez a Premier League não seja uma realidade pro Tite agora. O Tite pode ser treinador na Espanha, pode ser treinador sim num time como o PSG, mas que eu acho que agora tá legal com o Galtier, é um técnico que é pouco criticado. Então o que a gente tem que entender agora é que o Tite tem sim mercado no futebol europeu, e que antes da gente sair tacando pedra no Tite, falando do senhor Adenor, é bom lembrar que o Tite é um técnico muito respeitado e que os empresários do Tite, que são bons empresários, vão conseguir sim um bom mercado pro Tite que quer trabalhar no futebol europeu. E por isso eu digo, embora a ideia seja tentadora de um Tite no Flamengo, um dos melhores elencos da América do Sul, com o melhor treinador que a gente tem disponível aqui no Brasil, seria excelente, seria algo que a gente com certeza ia ver o Flamengo jogando muito bem, conquistando títulos. Mas isso não é uma realidade que a gente vai ver agora no Flamengo. Então posso dizer pra você que a informação do Neto pode ser verdadeira, que alguém do Flamengo, alguma fonte tenha vazado pra ele, falou, se o VP cair, o Flamengo vai pra cima do Tite. E eu acredito, o Flamengo vai. A chance do Tite vir pro Flamengo é que é zero. O Tite não vem agora. O Tite vai procurar um clube europeu. Se o Tite acerta com o Flamengo agora, ele se fecha nesse mercado sul-americano, porque aí vai passar a janela do meio do ano, ele vai estar no Flamengo, não vai deixar o Flamengo pra ir pra um clube europeu, chega no fim do ano, fim da temporada com o Flamengo, ele tá no Flamengo, o time
europeu, estão no meio da temporada, não vão trocar novamente, então o Tite não vai se mexer. Nesse momento, ele vai ficar parado, esperando a janela do meio do ano, maio, junho, e aí sim ele vai aceitar um time europeu. Se de repente nenhuma proposta do futebol europeu agradar o Tite em junho, julho, até agosto, nada for fechado, aí você pode ter certeza que o Tite vai sim pensar uma volta dele ao futebol brasileiro na metade dessa temporada ou até no ano que vem. Então assim, pode ficar tranquilo você que não quer o Tite no Flamengo, que ele não vai mesmo, tá? Você que quer o Tite no Flamengo, aí você pode ficar decepcionado porque ele não vai. Os corintianos, é claro, tem que saber que isso não se trata nada do respeito pelo Corinthians. Hoje o Tite mora no Rio de Janeiro, ele gosta do Rio de Janeiro, sim, ele respeita o Corinthians, mas trabalho é trabalho, profissão é profissão. É pra lembrar, o Tite já foi treinador do Palmeiras, depois ele fez história no Corinthians. Se no ano que vem, de repente, surgisse uma proposta profissional que pro Tite fosse interessante no Palmeiras, por que não? Pode ser que a torcida do Palmeiras não goste, porque fala, nossa, mas ele tem história com o Corinthians. Mas ele é um bom treinador, profissão é profissão, cara. Não tem muito o que se discutir. Olha o Gabriel, jogava no Palmeiras, foi jogar no Corinthians, hoje tá no Internacional. Quantos craques não trocaram um lado pelo outro? Paulo Nunes tocou o Palmeiras pelo Corinthians. Esse não foi o melhor exemplo, não deu muito certo. Mas é profissão. Então o Tite pode claramente ir lá fazer um trabalho no Flamengo. Isso não é uma traição, não é uma falta de respeito ao Corinthians. E ele não vai agora, não é por respeito ao Corinthians, embora ele respeite. Ele não vai porque a intenção do Tite é treinar no futebol europeu. E aí eu quero saber de você pra gente trocar essa ideia aqui. Como vocês sabem, eu respondo todo mundo aqui nos comentários, tô sempre presente com vocês, né? Só não respondo e não dou um coraçãozinho ali quando a pessoa fala uma groselha. Aí eu me afasto mesmo, falo, pô, eu não posso nem compactuar com isso aqui, eu vou fingir que eu não vi. Mas quem tá trocando ideia numa boa, eu sempre respondo. Vocês acham que o Tite tem mercado em qual liga do futebol europeu? E se o Tite não fechar com nenhum time do futebol europeu, pra qual time brasileiro ele vai sem ser o Corinthians? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Não esquece também do like no vídeo, beleza? Agora eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau.